Olá, irmãos. Namastê. Eu sou o professor Diego e vim trazer novidades, assuntos polêmicos, informações novas, conteúdo jamais dito antes. Então peguem papel e caneta e se preparem para a melhor imersão que vocês vão ter. Conhecimento único da evolução do espírito aqui na Terra. Gratidão, espero o seu comentário no final do vídeo. Aproveitem para se inscrever e compartilhar. Isso é uma informação que todo mundo precisa ter para começar a se conhecer melhor e conhecer o seu corpo. Muito obrigado, boa aula. A jornada do espírito na Terra, desde a sua primeira encarnação até a sua forma hominal. Vamos passar por partes de evolução e por que essa evolução aconteceu em determinados momentos, em determinadas espécies. Vamos falar como tudo começou. Todos já ouviram falar, ou quem ainda não ouviu, ou leu o Livro dos Espíritos. Fala, na questão 115, Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber e sem conhecimento. A cada um deu uma missão, com o fim de os esclarecer e os aproximar gradualmente da perfeição, pelo conhecimento da verdade, para os fazer gozar da felicidade eterna resultante desse conhecimento. Então, a famosa frase: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Simples? Como que explicaríamos simples? Ignorantes é mais fácil de explicar. Nascemos sem lembrança, nascemos sem recordar de vidas passadas, nascemos sem entender a cultura e os meios na sociedade em qual somos aplicados. Agora, simples, o que seria um espírito simples? Vamos abordar nos capítulos mais para frente. Em algumas correntes espirituais paralelas ao espiritismo, como na Teosofia de Helena Blavatsky, Annie Besant, e em certos estudos esotéricos inspirados em tradições hindus, onde se falava da evolução da consciência passando por reinos minerais, vegetal, animal, humano e espiritual. No Brasil, um autor que popularizou essa sequência foi Edgar Armond, especialmente em livros como Na Luz do Espiritismo, Os Exilados de Capela e Mediunidade. Esses irmãos, com seus estudos, eles analisaram que as primeiras encarnações do espírito eram no reino mineral, mas aqui vamos abranger que as primeiras encarnações do espírito começou no reino vegetal, pois o reino mineral não desenvolveu consciência. O que isso significa? Existe uma diferença de alma para espírito. Apesar que Kardec se utilizou da figura de linguagem alma para quem estava encarnado, para o espírito encarnado, e espírito para quando o espírito estava desencarnado. Existe uma diferença de alma para espírito. Eu vou explicar melhor ela em outro vídeo. Hoje eu vou focar mais na parte da evolução do espírito. O espírito, quando nasce, quando ele encarna, na sua primeira encarnação, ele é composto ou é preenchido, eu chamo de consciência física. Essa consciência física vai iniciar o espírito a se adaptar nas primeiras formas de vidas. O espírito desperta em organismos simples. Ele sente a luz, a água, a gravidade. É a consciência física. Reagir ao ambiente sem pensar, apenas sentir. Essa consciência faz a transmutação ou a adaptação do espírito na matéria.
Você já parou para pensar que toda a imensa diversidade de vida na Terra, desde os micro-organismos invisíveis até as árvores gigantes e os animais complexos, podem ser divididas em apenas 3 grandes mundos? O mundo dos seres unicelulares, o mundo dos seres pluricelulares e o mundo dos seres multicelulares. Começamos pelos unicelulares. Eles são verdadeiros mestres da simplicidade. Imagine uma célula tão completa que dentro dela mesma carrega tudo o que precisa para existir. É isso que um ser unicelular faz. Com uma única célula, ele é capaz de nutrir-se, respirar, crescer, reproduzir-se e até se defender de ameaças. E onde eles vivem? Em praticamente todos os lugares. No solo fértil, na água doce, no salgado dos mares, em desertos, geleiras e até em fontes termais ferventes, onde quase nada mais sobrevive. Eles são a prova de que a vida encontra sempre um caminho. Alguns vivem sozinhos como pequenos aventureiros microscópicos. Outros se agrupam em colônias, formando verdadeiras sociedades celulares, onde cada uma repete as mesmas funções, mas juntas garantem maior proteção e eficiência. Entre elas estão lúpulo, cianobactérias, árqueas, eucariotos e as algas unicelulares, que vivem em lagos e oceanos. Elas fazem fotossíntese, produzem oxigênio e sustentam a vida marinha e a vida terrestre. Cerca de 65% do ar que respiramos hoje vem delas. Esses organismos minúsculos são discretos, mas sem eles a vida tal como conhecemos não existiria. Mas algo transformador aconteceu. Essas células descobriram que ao viverem juntas poderiam fazer muito mais. Essa decisão de cooperar mudou para sempre o rumo da vida. Assim evoluíram os seres pluricelulares. Entre eles estão as bactérias, os protozoários como a ameba e o paramécio, esponjas do mar, anêmonas, leveduras, fungos unicelulares que o ser humano aprendeu a cultivar. Graças a elas temos pão macio, vinho fermentado e cerveja borbulhante. Pequenas, mas presentes no nosso cotidiano, ao contrário dos unicelulares, os pluricelulares são compostos por milhares, milhões e até trilhões de células. E cada célula se especializa. Umas captam a energia do sol, outras transportam os nutrientes, outras defendem o organismo e juntas formam tecidos, órgãos e sistemas inteiros. Esse modelo de vida permitiu crescer, ocupar novos ambientes e desenvolver formas e funções inimagináveis para uma única célula isolada. Unicelulares e pluricelulares, 2 formas distintas de existir, mas que lado a lado escrevem a mesma história, a história da vida. Um simples, mas essencial, invisível e resiliente. O outro, complexo, variado e visível, em toda parte. Sem os unicelulares, não haveria base para a vida. Sem os pluricelulares, não haveria a imensa diversidade que nos rodeia. Águas vivas, que são uma das últimas encarnações do espírito, na fase de transição, no pequeno e no grandioso, no invisível e no palpável. Ambos sustentam a teia da vida na Terra e nos lembram que a vida sempre encontra um caminho. Consciência física inicia com cianobactérias e organismos pluricelulares, focando na sobrevivência básica e coordenação corporal elementar. O espírito aprende a interagir com o mundo material através de respostas fisioquímicas, como fotossíntese e movimento simples. Essa é a parte onde o espírito começa a entender como que é estar vivo, como que é ter um corpo. E essa é a maneira com que os espíritos falam que
O espírito nasceu simples. Nasceu simples porque ele não conseguia entender o átomo, não conseguia entender a matéria, não conseguia saber o que seria ter um corpo, estar em um corpo, conduzir um corpo. Por isso que ele não começou em um corpo, ele começou em moléculas simples. 2. Consciência emocional. O espírito agora sente fome, medo e prazer. Aprende a buscar alimento, fugir do perigo, reagir ao estímulo. É a fase da emoção instintiva. Nessa etapa, irmãos, é quando o espírito desce um salto, quando ele já desbloqueou todas as travas que tinha na consciência física e ele transcende, permitindo que a consciência emocional seja unida ao espírito. Aí agora temos o espírito, a consciência física e a consciência emocional. Só que a consciência emocional vem e ela precisa se adequar nesse novo espírito que está recebendo ela pela primeira vez. Então ela começa a viver em novas formas de vida, são mais adequadas a essa inteligência que ela vem trazer, como veremos a seguir. Da simplicidade da vida unicelular nasceram as primeiras sociedades de células, organismos que aprenderam a cooperar. A cada nova união surgia maior complexidade. Vieram os enidários com seus corpos gelatinosos e tentáculos que captavam a vida ao redor. Vieram os molúsculos explorando mares e costas. Os artrópodes com esqueletos resistentes e sentidos aguçados. E os peixes primitivos que abriram as águas como pioneiros. Esses organismos traziam algo inédito: integração informacional moderada, uma comunicação interna entre células, sistemas nervosos especializados capazes de sentir o mundo ao redor, respostas simples de aproximação e evitação, fuga ou atração, e até uma aprendizagem associativa básica. A memória embrionária da vida complexa era o nascimento da valência endônica, prazer e desprazer. A vida agora podia não só existir, mas também sentir. A vida se multiplica. A história da vida é também a história da cooperação. Das águas nasceram os primeiros seres multicelulares. Células aprenderam a viver juntas, formando organismos cada vez mais complexos. Algas e seres multicelulares. As algas foram pioneiras, elas capturam a luz do sol, transformam-na em energia e devolvem oxigênio à atmosfera. São a base invisível que sustenta os oceanos, e indiretamente toda a vida da Terra. Musgo e vegetação da caatinga. Na terra firme, os musgos foram os primeiros a cobrir as rochas, preparando o solo para outras plantas. E na caatinga, a vida aprendeu a resistir. Cada folha, cada raiz guarda a sabedoria da economia, guarda a água, sobreviver ao calor, florescer mesmo na seca. As aleias e samambaias. As samambaias, antigas como o próprio tempo, apresentam os primeiros passos das plantas com vasos condutores. Elas abriram caminho para florestas inteiras, e as azaleias com suas flores delicadas mostram como a vida encontrou também beleza na diversidade. Flor de lótus. Na tranquilidade das águas surge a flor de lótus, símbolo de pureza e renovação. Ela lembra que até nos ambientes mais turvos a vida pode florescer em esplendor. Azaleias em flor. As flores, em sua explosão de cores,
não são apenas enfeites, elas atraem polinizadores, permitem a reprodução das plantas e criam redes de interdependência que unem insetos, aves e ventos. Estrela do mar. No fundo do oceano, a estrela do mar desempenha um papel essencial. Ela controla populações, molúsculos e mantém o equilíbrio das comunidades marinhas. Um ser silencioso, mas fundamental para o funcionamento do ecossistema. Peixe no fundo do oceano. Nas profundezas onde a luz não alcança, vivem peixes adaptados ao extremo. Eles brilham com sua própria luz, causam no silêncio escuro e mostram que a vida pode prosperar mesmo nos ambientes mais hostis. Boto e cavalo marinho. O boto, com sua inteligência e sociabilidade, é guardião dos rios e mares. O cavalo marinho, delicado e único, é símbolo de cuidado, pois é o macho quem carrega os filhotes até o nascimento. Dois seres diferentes, unidos pelo equilíbrio da vida aquática. A abrangência de peixes. Os cardumes de peixe sustentam cadeias alimentares inteiras, são alimento para aves, mamíferos e predadores maiores. E o tubarão, tão temido e tantas vezes incompreendido, é o verdadeiro guardião dos mares, predador de topo. Ele mantém a saúde dos oceanos, garantindo que a vida marinha siga em harmonia. Consciência emocional envolve plantas, seres marinhos, samambaia, flores suculentas, peixes, polvos, golfinhos. Aqui surge o instinto coletivo, respostas rudimentares, medo, aceitação, cooperação e comportamentos sociais iniciais, levando os seres a ter laços afetivos, instinto e desejo. Os direcionam em tudo o que fazem. A vida multicelular havia conquistado os oceanos, das algas que pintaram o mundo de verde, às medusas que brilham nas águas escuras, até os tubarões, veteranos imortais da evolução. Os mares se tornaram palco de cooperação, predadores e dança eterna de equilíbrio. Mas o destino da vida não estava apenas no fundo do oceano. Pouco a pouco, a Terra começou a chamar suas criaturas para fora da água. E foi nesse momento, entre rios, pântanos e desertos, que novos seres começaram a surgir. Répteis de pele dura, capazes de resistir ao sol impiedoso, e deles as aves que romperam as fronteiras do chão e alcançaram os céus. Assim o fio da consciência deu seu próximo passo, dos mares profundos para as areias e para os ventos. Classe 3. Consciência espiritual. Cada fase da evolução biológica foi uma escola para o espírito. Cada etapa, uma nova transformação e desenvolvimento único, trazendo harmonia e autocontrole sobre a matéria e as consciências. O que isso quer dizer? Aonde estamos agora? O espírito, ele tem a sua camada de fora, dentro ele tem a primeira consciência física unida a ele, depois ele tem a segunda consciência emocional unida e agora o espírito passa a ter a terceira consciência, a consciência espiritual. Depois das águas e dos pântanos, a vida precisou aprender a lidar com novos desafios. Calor intenso, escassez de água, mudanças bruscas de ambiente. Esses desafios exigiram mais do que músculos ou instintos, exigiram novas formas de pensar. Foi nesse período que começaram a surgir as primeiras sementes do que chamamos hoje de um cérebro complexo. Era como se a vida estivesse experimentando diferentes formas de construir a mente, diferentes caminhos, levando ao mesmo horizonte, o despertar de novas camadas da consciência. Aracnídeos. Entre pedras e folhagens caminham os aracnídeos, aranhas, escorpiões, caçadores discretos e pacientes. Eles controlam populações de insetos e equilibram cadeias alimentares, lembrando-nos de que até menores predadores sustentam a vida em silêncio. Lagarto. Sob o calor do sol, os lagartos aquecem seus corpos e percorrem desertos, florestas e jardins,
São dispersores de sementes, controladores de insetos e símbolos da adaptação às condições mais adversas. Crocodilo. Nos rios e pântanos, os crocodilos reinam como predadores supremos. Imóveis na superfície da água, são guardiões do ecossistema aquático, mantendo o equilíbrio entre espécies e garantindo a renovação da vida. O sapo, com seu coachar noturno, é mensageiro das águas, vivendo entre dois mundos, água e terra. É um bioindicador. Sua presença revela a saúde do ambiente. Sua ausência denuncia desequilíbrios. Os famosos dinossauros. Então vieram eles, os gigantes da terra, os dinossauros. Por milhões de anos dominaram os continentes em formas diversas e colossais. Depredadores velozes e herbívoros imensos moldaram ecossistemas inteiros e deixaram marcas eternas na história da vida. Cães e lobos. Após a queda dos gigantes, os mamíferos floresceram. Entre eles, cães e lobos surgiram como símbolos de cooperação. Os lobos, caçando em matilhas, ensinam sobre a força do grupo. Os cães, parceiros humanos, mostram como a vida pode se unir em alianças inesperadas. A tartaruga lenta e paciente carrega em sua carapaça a sabedoria de milhões de anos. Viajantes incansáveis dos oceanos ajudam a controlar populações de algas e medusas, sendo peças-chaves na manutenção da saúde marinha. O pinguim. Nos gelos do sul, os pinguins escolheram o mar em vez do céu. Mestre da natação, formam colônias unidas onde o calor é compartilhado. São testemunhas vivas da resistência em ambientes extremos. Então o céu se abriu com as aves. Descendentes dos dinossauros alados espalharem-se por todo o planeta, polinizam flores, dispensam sementes, controlam insetos, são pontes entre o chão e o infinito. Os chimpanzés. Nos galhos das florestas surgem os chimpanzés com as mãos hábeis, olhares atentos e curiosos, infinita. Eles são engenheiros da natureza, dispersando sementes e criando novas florestas. São os prenúncios da inteligência que viria a florescer. Os elefantes. Gigantes da savana moldam o ambiente que vivem. Ao derrubar árvores, criam clareiras que dão espaço a novas espécies. Com suas longas memórias, carregam a história da terra em cada passo. Os gorilas, fortes e imponentes, revelam a delicadeza dos laços sociais. Vivem em grupos unidos, cuidam dos outros, demonstram que a força verdadeira também pode estar na ternura. Os gatos. Caçadores silenciosos, carregam ainda hoje o instinto selvagem, seja nas casas ou nas florestas, controlam redores e mantêm o equilíbrio, sendo ao mesmo tempo independentes e misteriosos. A evolução dos primatas. Entre os primatas, a evolução seguiu seu curso. Da selva ao pensamento da árvore, ao fogo, nasceu consciência. Foi nesse instante que a vida, pela primeira vez, pôde olhar para si mesma e perguntar: quem somos nós? Pesquisas recentes mostram que, tanto em aves quanto em mamíferos, as capacidades de aprendizado e memória evoluíram de maneira convergente. Dois caminhos distintos chegando ao mesmo destino: a tomada de decisões complexas diante de ambientes desafiadores, como se a mente da vida fosse sendo construída em camadas. Primeiro, o instinto simples dos primeiros vertebrados, depois a coordenação dos peixes e anfíbios, e agora nos répteis e nas aves, a integração mais profunda. Uma consciência que começa a observar, aprender e até criar estratégias. Essa foi a fundação sobre a qual os mamíferos, os primatas e nós mesmos ergueríamos nossos mundos internos. Mas antes de chegar até lá, precisamos olhar para esses ancestrais, que já aguardavam em seus cérebros os primeiros esboços do que chamaríamos de razão. A consciência espiritual abrange répteis, anfíbios, mamíferos, aves e primatas. Desenvolve identidade permanente, organização social, empatia e inteligência prática. O espírito fixa aprendizados, reforça a coletividade, socializa com o ambiente e outras espécies. Se estrutura como civilização. Essa é a terceira consciência que é agregada ao espírito, mas ainda não acabou, ainda tem mais um. Olá, irmãos. Eu vim aqui mostrar um presente que eu ganhei da frequência positiva.
Elas trabalham com velas aromatizadas. E ela me mandou essa lembrancinha aqui, ó. Inclusive, na embalagem já veio uma mensagem. Lembre-se, você é especial. Olha que bonito. Vamos ver o que ela mandou aqui pra gente. Olha. Vem a vela. Aí vem um cartãozinho aqui fora. Frequência positiva. Harmonize-se. Ó, muito bacana. Ó, veio o modo de usar. Vem as essências. Ó, muito legal. Aqui tem o QR Code, o telefone de contato, redes sociais. Muito bacana. Vamos abrir ela aqui para ver. Ó, tem uma mensagenzinha aqui dentro. Ouça o murmúrio das árvores. Elas têm histórias a contar. Olha que interessante. Isso aqui cai muito bem com o nosso podcast, hein? É ideal para o nosso podcast. Vamos ver aqui a vela. Eu acho que precisa tirar aqui o manual. Olha, aqui tem a essência, ó, capim-limão. Muito cheiroso, hein? Muito cheiroso. Nossa, excelente. Acho que eu já vou acender agora. Capim-limão, vamos ver o que significa o capim-limão. Capim-limão diminui a ansiedade, o estresse e harmoniza. Olha que lindo, hein? Então, para quem tá ansioso, essa é uma boa escolha. Então, frequência positiva. Não perca tempo. Quer dar um presente incrível para quem você ama? Frequência positiva pode te dar esse presente. Irmãos, agora vamos falar da consciência mais esperada. A consciência racional. Aquela que guia todos nós neste momento. Da origem à consciência, do pré-hominídeo ao Homo habilis. Cada fase da evolução biológica foi uma escola para o espírito. A cada etapa, uma nova consciência se adiciona. Passamos pela consciência física, pela consciência emocional, pela consciência espiritual e pela consciência racional agora. O berço africano na vida. Muito antes do hominídeos, antes de qualquer passo ereto, a África era palco de uma dança biológica ancestral. Ali entre 7,6 milhões de anos atrás, floresciam criaturas que dividiam traços entre muitas espécies. O Sahelanthropus texadensis, descoberto no Chad, com seu crânio apelidado de Toumai, sugere um rosto achatado e sinais de postura quase ereta. Logo após o Orrorin tugenensis, no Quênia, caminhava com bipedalismo rudimentar, ainda que suas mãos denunciassem hábitos arborícolas. Estavam ali os primeiros pré-australopitecos, seres de transição entre floresta e a savana, entre o galho e a planície. A ponte dos ardipitecos, por volta de 4,4 milhões de anos atrás, surgiu Ardipithecus ramidus, no Vale do Rift. Seus ossos revelam um andar instável. Ainda dependem de árvores, mas com quadris ajustados ao bipedalismo. Esse ser, chamado de Ardi, marca a ponte entre os macacos antropóides e os futuros hominídeos. Não era apenas adaptação física, mas uma resposta às mudanças climáticas. As florestas recuavam, as savanas se expandiam, e o caminhar ereto oferecia vantagens em novos horizontes.
O advento dos Australopithecus. Entre 4 e 2 milhões de anos atrás, o palco é dominado pelos Australopithecus. O mais famoso Australopithecus afarensis deixou suas pegadas em Laetoli, na Tanzânia, provas imortais de que caminhava ereto. A célebre fóssil Lucy, de 3,2 milhões de anos, revela uma mistura singular, braços ainda longos para escalar, mas quadris e joelhos moldados para a marcha terrestre. Eles são um verdadeiro elo estrutural. Cérebros pequenos, de 400 a 500 centímetros cúbicos, mas mãos já com sinais de manipulação avançada. A semente na mão humana. Estudos da microestrutura óssea mostram que Australopithecus, como a africana e a sediba, possuem polegares longos e articulações compatíveis, com pressão de precisão. Não eram apenas primatas que seguravam galhos, eram arquitetos, potenciais de ferramentas. Esse detalhe anatômico seria o terreno fértil onde floresceria a consciência instrumental. As primeiras lascas. Muito antes do Homo, já surgiram ferramentas no sítio de Lomekwi III, no Quênia. Pesquisadores encontraram utensílios de pedra datados de 3,3 milhões de anos, anteriores ao gênero Homo. Essas lascas e cacos mostram não apenas força, mas intenção. Selecionar a pedra correta, golpear para produzir uma lâmina cortante, tudo isso exige antecipação e memória. Aqui nasce o protoconsciência técnica. A chegada do Homo habilis, há cerca de 2,4 milhões de anos, em Olduvai surge o Homo habilis, o homem habilidoso, com volume craniano entre 500 e 800 centímetros cúbicos. Ele ultrapassa o chamado Rubicão cerebral, a fronteira mínima da inteligência humana. Ele não apenas caminhava ereto, fabricava sistematicamente ferramentas, ou duan, lascando rochas com propósito definido. Este domínio da pedra abre uma nova era, a da racionalidade aplicada, dieta, energia e consciência. Com as ferramentas, Homo habilis acessava carne, medula e novas fontes de energia. A dieta diversificada impulsionou o crescimento cerebral, reforçando a teoria do cérebro custoso. Esse combustível metabólico não alimentava apenas músculos, mas também pensamentos, consolidando o salto cognitivo. Cooperação e cultura. Com mais inteligência, veio algo ainda maior: vida social organizada. Partilha de alimentos, cuidado coletivo com filhotes, transmissão de técnicas. Aqui vemos o nascer da cultura cumulativa, base de tudo que hoje chamamos civilização. Não se tratava apenas de sobrevivência, mas de cooperação guiada por uma centelha de consciência racional. Conclusão: o despertar da humanidade. Dos pré-australopithecus como Tuamai e Ororin, passando pelo Ardipithecus até os Australopithecus, que deixaram rastros na savana, cada passo foi forjado pelo ambiente, pelo corpo e pela necessidade de inovar. Mas foi com o Homo habilis que a centelha se transformou em chama, a consciência racional, a capacidade de planejar, cooperar e imaginar essa herança, nascida em ferramentas de pedra e fogueiras primitivas. Nos acompanha até hoje, em cada ciência, cada arte, cada ato de memória e criação. A consciência racional culmina nos hominídeos humanos, Homo habilis. Surge a linguagem simbólica, cultura, reflexão, moral e escolha entre bem e mal, permitindo ao espírito assumir responsabilidade plena e acelerar sua evolução espiritual. Até chegar no homem moderno, foi necessário passar por algumas evoluções, como foi explicado até agora. Mas se não ficou claro, vou abordar de uma forma diferente.
O corpo humano é envolto por uma áurea, que é a manifestação do espírito no corpo, vibrando em uma frequência que poucas pessoas conseguem ver. Com práticas e técnicas avançadas, é possível desenvolver essa habilidade. Mas eu vim falar do espírito e como ele se manifesta no corpo físico. Toda nova consciência precisa se adaptar ao espírito. Esse espírito precisa preparar o ambiente para essa chegada. Exemplo: mora apenas 3 pessoas na casa. Então, se tem apenas 3 pratos, 3 talheres, 3 copos, 3 camas, 3 cadeiras e etc. Mas vai chegar mais um integrante para essa família. O que deve fazer? Deve se preparar a nova chegada, adquirindo novos utensílios domésticos. Isso seria mais rápido para se resolver, pois apenas em poucas horas conseguiria adquirir. Porém, essa visita precisa de um quarto. Então, temos que fazer um projeto, comprar material e construir todo o local para esse integrante. Isso já tomaria mais tempo, meses, talvez anos. Agora, e se esse integrante é maior do que a casa, ou o terreno, ou até mesmo o continente que você mora? Como abrigar e cuidar desse novo integrante? Essas etapas e situações que o espírito passa para unir uma nova consciência junto a ele. Outro exemplo: imagine você morar no deserto e precisar criar um peixe da felicidade que você só consegue viver, que ele só consegue viver em água doce e corrente. Vocês concordam que as condições caóticas para a vida desse peixe no deserto, mas se o peixe morrer, o homem também morre. O que fazer? Você mudaria o ecossistema onde vive, criando uma cachoeira no deserto? Ou buscaria um ecossistema favorável a manter a vida desse peixe? E se eu disser que você é esse homem na história, e o peixe é o seu espírito? O deserto representa a desorganização, desarmonia e deteriorização de boas maneiras. Como está a vida do seu peixe agora? Conseguiria me dizer? O espírito é como uma bola de luz que se forma em torno do corpo que habita no homem. É mais ou menos assim. Vai variar de tamanho, intensidade, frequência e magnetismo. Mas para o vídeo não ficar muito longo do que já está, vou trazer algumas informações básicas sobre o tempo de encarnação nas suas etapas. Claro, isso pode variar em algumas figuras-chave para a evolução. Esses dados se basearam na média dos seres desse universo. E toda informação técnica fornecida veio dos irmãos espirituais. Na classe 1 da consciência física, a encarnação máxima que a gente passa nessa época, que o espírito passou nessa época, foi de, em média, 70 encarnações. E essas 70 encarnações variam num tempo médio de 67 mil anos. Já a segunda consciência, consciência emocional, tem uma encarnação mínima, de em média de 67 encarnações, com o seu máximo chegando a mais ou menos 450 encarnações. Tempo médio para se ter todas essas encarnações varia em 100 mil anos. Já na consciência espiritual, o tempo de encarnações máximas é de 400 a média. Tempo médio para ter essas 400 encarnações é em média de 70 mil anos. Consciência racional. A nossa consciência racional tem um mínimo de encarnações de 18 encarnações. Tempo mínimo, em média, 65 mil anos. E essas foram algumas informações básicas sobre a evolução do espírito na Terra. Quais são os primeiros seres que eles encarnam? Qual é o grupo de seres seguinte? Qual é o grupo de seres seguinte? Até chegar na consciência racional. Cada consciência, antes de ela ser unida completamente no corpo, é preciso ser feito
um ajuste, e no caso do ser humano, ajuste cerebral. Então vocês notaram que a partir de certo ponto na evolução das espécies, existe um salto, existe um início de transformação ou de modificação ou de evolução, e depois existe um salto. Normalmente, quando acontece esse salto, é quando a nova consciência se acoplou 100% naquele corpo. E daí ela vai começar a regir as ações, atitudes e conceitos daquela nova vida. Eu sei que isso é um assunto novo, é polêmico, não tem como buscar informações fora o que esses seres evoluídos ficam me passando de conhecimento, e daí eu fico comparando com resultados e pesquisas científicas e estudos científicos que foram feitos para chegar em conclusões razoáveis na medida que o meu intelecto ou meu nível racional consegue entender sobre as coisas, e assim eu consigo passar elas de uma forma mais degustável para vocês. Existe uma diferença entre alma e espírito, que eu vou abordar em palestras futuras. Existe também a quinta consciência e a sexta consciência. Eu também vou abordar elas mais para frente. Por quê? Porque a maioria das pessoas, na verdade, existe menos de 100 pessoas nesse planeta que tem a quinta consciência ativada 100%. Eu não sei se elas sabem sobre isso ou de algo parecido. Em algum momento e com autorização, eu vou comentar ou vou expor caso as pessoas deixem. Algumas delas, dando um spoiler, algumas delas estão na mídia falando de espiritualidade. E às vezes você debocha, você desqualifica o conhecimento dessa pessoa. Só que essa pessoa já está no nível, digamos, superior ao nosso. Porque ela já tem mais uma consciência trabalhando tanto em processos evolutivos, em mediunidades desenvolvidas, habilidades sensoriais e mediúnicas muito mais avançadas do que a maioria dos médiuns ou das pessoas comuns, como eu. Eu não tenho mediunidades evoluídas. Eu, através desses irmãos, busco informações para assim ir desenvolvendo as minhas mediunidades, a fim de facilitar a comunicação e o entendimento das informações passadas e das imagens que são mostradas. Então, irmãos, muito obrigado para quem ficou até aqui, gratidão. Eu estarei tentando responder perguntas. Na verdade, eu gostaria que vocês fizessem perguntas para que eu possa desenvolver melhor o conhecimento sobre essas questões, porque com os meus irmãos eu só consigo trabalhar perguntando. Então eu pergunto e eles respondem. Só que a minha capacidade é limitada. Então, com novas perguntas pode me ajudar a gerar novas perguntas e novos conceitos sobre fatos e situações que aconteceram. Com o desenvolver das coisas, eu vou vir abordar inúmeros, como que eu posso dizer, temas ou linhas de pensamentos que eram moldadas ou feitas de uma maneira, e eu vou vir colocá-las
de uma maneira diferente, que é na forma como esses irmãos veem as coisas lá de fora. Porque esses irmãos veem de uma maneira que não tem o físico. Eles veem de uma maneira como se fosse tudo onda, tudo vibração. E é através da vibração que eles identificam cada fato, cada harmonia, cada setor, cada situação. E o passado e o futuro é basicamente estar aqui o tempo todo em vibração. Então eles conseguem ter acesso às vibrações de qualquer momento do tempo, porque é como se o tempo não passou e essas ondas que foram geradas em todo momento de todas as histórias, de toda a história, de toda a encarnação, de todo o mundo, o tempo todo, desde que o universo foi criado, ainda está aqui, permeando, vagando. A gente ainda só não teve tecnologia ou habilidade para conseguir acessar, desvendar e materializar em maneiras, digamos, digeríveis a seres da nossa evolução nesse momento. Então, muito obrigado, que Deus abençoe e acompanhe cada um de vocês. Namastê.